O fruto abundante em unidade. E agora eu coloco a seguinte pergunta: o que é o fruto? O que é o fruto? O fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22, 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Então, o fruto do Espírito, ele é aquilo que é da vontade do Espírito Santo de Deus. São as características do Espírito Santo de Deus saindo de nós com essas características. E veja que não é frutos, é fruto. É um fruto só proveniente de um único Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. E onde que esse fruto ele é gerado? Em Mateus 13, no versículo 23, diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por um. Então, o nosso coração, ele é como um solo. A palavra de Deus, ela é como a semente. A partir do momento em que o nosso coração, ele está alinhado ao coração de Deus, então é um coração fértil, um coração puro, um coração santo. E isso se conquista fazendo a vontade do Espírito Santo e não a nossa vontade. Aí, quando nós deixamos o nosso coração ser cuidado por Deus, a gente permite que a palavra de Deus entre em nosso coração. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e guardamos ela em nosso coração, ela vai criar raízes profundas e ela vai gerar o fruto do Espírito Santo. E a palavra de Deus é como uma semente. Sempre foi sobre o nosso coração. Sempre foi essa briga territorial que é relatado no Antigo Testamento, as guerras, as batalhas para a conquista do território. Esse território é a sombra do território que é onde hoje é a habitação de Deus, que é em nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo e Deus, ele habita em nosso espírito, ele habita em nosso espírito que está dentro do nosso corpo, certo? Mas para isso é necessário que eu permita que isso aconteça. Então, quando a gente compreende essa parábola da semeadura, né? A gente vê que esse fruto, ele precisa ser gerado a partir da prática da palavra. Se eu escuto a palavra de Deus e eu não a pratico, eu estou cavando a minha própria cova, né? Então, a árvore, ela é reconhecida pelos seus frutos. Em Lucas 6, no versículo 43, fala assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é reconhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. E aonde está o seu aonde está o seu coração, aí está o seu desejo, aí está o seu tesouro. Então, o nosso coração precisa ser guardado para que não crie nele raiz de amargura. Então, o fruto em abundância, ele vem quando nós permitimos que a vontade do Espírito Santo seja feita em nossas vidas. Que é a luta por esse território, por isso que é tão difícil às vezes, né? Fala na palavra que a carne milita contra o Espírito. Elas são inimigas, porque o Espírito, ele quer fazer a vontade de Deus, mas a carne não quer fazer a vontade de Deus, ela quer fazer os seus próprios desejos. E basta nós ter domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, exercer essa autoridade. E se nós somos governados pelo Espírito Santo de Deus, se Cristo é aquele que governa e que é autoridade em nossas vidas, nós temos que nos submeter a essa autoridade, né? E aí,
que em João 15 fala assim, João 15 no versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E veja que aqui ele fala no plural, ele fala sobre vocês não podem fazer nada. Mas se nós estivermos nele, nós vamos gerar muito fruto. E esse muito fruto vai servir de alimento para aqueles que estão ao nosso redor. E essa unidade em espírito de cada uma das pessoas que fazem parte do corpo de Cristo faz com que a igreja se movimente, faz com que o desejo de Deus seja feito. E veja, Deus fala que nós somos o corpo, a igreja que não é uma bandeira, que não é uma religião, mas que é aqueles que estão em Cristo. Essas pessoas que fazem parte desse corpo têm como cabeça, ou seja, têm como autoridade o próprio Cristo. Porque Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E um corpo não se movimenta senão pela cabeça, não é? Se tirar a cabeça de um corpo, o braço não mexe, a perna não anda, o corpo não funciona. Quem faz o movimento do corpo é a própria cabeça, ou seja, quem movimenta o corpo é Cristo. Mas esse movimento precisa estar em unidade. Por isso que o movimento é o movimento é único, certo? Então, em Efésios 5, do 8 ao 10, diz assim: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Então, o pai faz aquilo, o filho faz aquilo que aprende do pai. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos que fazer aquilo que nós aprendemos com o pai. Jesus já nos ensinou na sua palavra. Ele fazia o que o pai mandava e não o que ele queria. E nós, sendo irmãos, cordeiros em Deus através de Cristo, nós também temos que fazer aquilo que Cristo fazia. Nós somos criados à sua imagem e sua semelhança, conforme a sua semelhança. Então, nós fazemos o que nós aprendemos com o Pai. Por isso que, se nós somos filhos da luz, e essa luz é o próprio Deus, que nós possamos gerar o fruto da luz, que consiste em toda bondade, justiça e verdade. Para isso, eu preciso tratar de descobrir, de saber o que é agradável ao Senhor. E como que eu vou saber o que é agradável ao Senhor se não tendo um relacionamento com Ele? Se você convive com alguém, você sabe o que essa pessoa gosta, você sabe do que aquela pessoa não gosta, você sabe aquilo que chateia, aquilo que faz ela ficar triste, você também sabe aquilo que faz ela ficar alegre, você sabe dos sonhos dessa pessoa. Assim é nós com Deus. Se nós temos um relacionamento com Deus, logo Deus revela o seu próprio coração para nós através do Espírito Santo, que é Ele, é o Espírito do próprio Deus. Então, nós, juntos, em unidade, temos que buscar conhecer a Deus. Para quê? Para que a gente possa ter boas práticas de bondade, justiça e verdade. E com isso gerar o fruto da luz. Mas isso só é possível se a gente trata, se a gente decide de conhecer a Deus. E quando nós fazemos isso em unidade, em comunhão, o corpo se movimenta. E agora eu quero ler Efésios 3, do 8 ao 12. Efésios 3 fala assim, do versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, diz Paulo, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve em oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isto para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Então, olha só, a gente, como Paulo, temos a missão de manifestar a vontade de Deus no mundo. E para isso, através da sua igreja, ou seja, através do corpo, através da unidade da igreja, nós vamos poder demonstrar a multiforme sabedoria de Deus e tornar conhecida principados e potestades, que fazem cativos muitas pessoas, porque a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra, não é contra a carne, e sim contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Então, a partir do momento que eu demonstro quem é Deus, para aquele que está com os olhos vendados, ou então aquele que está com o seu espírito morto, a partir do momento que ele tem um encontro com o Espírito de Deus, através de nós, através da semeadura da palavra de Deus, através das boas práticas, das boas obras, a pessoa ela começa a ver a luz, porque nós somos filhos da luz e com isso vamos gerar o fruto da luz, que é o fruto do Espírito. E isso é o que penetra no coração da pessoa e é o que corta. A palavra de Deus é capaz de cortar e dividir alma e espírito e fazer com que a pessoa desperte espiritualmente. E com isso ela entenda que agora ela é filho e não mais órfã. Que agora ela está se preparando para um noivo, não é? E ainda em Efésios 3, do versículo 16 ao 19, fala assim: peça a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante a seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto, por que temos que estar enraizados e alicerçados em amor? Para quê? Para que, junto com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então, quando é que nós vamos conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de Deus? Quando nós estivermos enraizados e alicerçados em amor a Cristo. E com isso, nós juntos vamos compreender. Sozinho a gente não consegue compreender, porque se a gente está sozinho, a gente não vai compreender a sabedoria multiforme de Deus, igual a gente leu agora há pouco. Entende? Então, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, vai a partir do movimento da unidade da igreja, da unidade do corpo, onde Cristo é a cabeça, e com isso geramos fruto verdadeiro, fruto que toca o coração daquele que está com o coração endurecido. Depois leia lá em Mateus 13, quais são os tipos de solo, os tipos de corações, e pede para o Senhor: esquadrinha o meu coração e vê se há algo em mim que não está de acordo com a tua vontade. Eu quero ter o coração puro. Na palavra diz que os puros de coração verão a Deus. Porque quanto mais puro de coração, mais perto de Deus nós estamos, porque Deus ele é puro e ele é santo. E com isso, mais intimidade temos com ele. E isso é uma coisa que está nas bem-aventuranças, que vem para algo futuro, mas que também podemos exercer agora. Nós podemos ver a Deus através do Espírito de Deus, estando em Cristo, né? E depois, aqui em Efésios 4, no versículo 1 ao 6, por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a qual aqui foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Gente, olha como é
lindo essa passagem de Efésios 4, do 1 ao 6. Porque aqui ele fala para a gente viver de forma digna. Porque se a gente não viver de forma digna, praticando a palavra, sabe o que acontece? A gente difama quem é Deus. Porque vai falar assim, ei, aquele ele não é um filho de Deus? Por que ele está agindo dessa forma? Por que ele não está gerando fruto da luz de Deus? Por que ele não está gerando fruto do Espírito? E ele está fazendo coisas que são pecaminosas, coisas que fazem aqueles que estão em trevas, aqueles que estão longe, distantes de Deus, aqueles que não conhecem a Deus, que não têm um relacionamento com Deus, é contraditório. E isso difama Deus, sabe? Então, se a gente pratica a palavra, logo a gente vai estar perseverando em amor. E juntos a gente vai fazer com que a unidade do Espírito no vínculo da paz, através de um só corpo e um só Espírito, nós que somos chamados, possamos chamar aqueles que também são chamados e ainda não sabem disso. E aí, Deus mostra que Ele é sobre todos, e Ele age por meio de todos, e Ele está em todos, já que nós estamos em unidade. E, para finalizar, em Efésios 4, do versículo 11 ao 16. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade, de novo, unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura e plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, isso resume tudo isso que a gente falou agora. Então, tudo acontece para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Para aqueles que não fazem parte sejam chamados e para aqueles que estão sejam edificados. E com isso, juntos, possamos crescer em conhecimento, em sabedoria, em amadurecimento, chegando à estatura de Cristo, já que a cabeça e o corpo não tem como ter uma cabecinha e um corpo pequenininho, ou um corpo muito grande e uma cabecinha. É proporcional. E nós temos que estar alinhados a Cristo. Temos que estar ajustados com todo o corpo funcionando corretamente, de modo perfeito. E para isso a gente não consegue sozinho, a gente não consegue também sem Deus. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E os ramos geram o fruto da videira. Se gerar um fruto diferente é porque esse ramo não é dessa videira. Essa videira não pertence, ou seja, esse ramo, ele acha que está na videira, mas não está, porque não está gerando o fruto que deveria estar gerando. Então é isso, que a gente possa continuar juntas, em unidade, levando a palavra de Deus de forma genuína, pura, santa, sem mácula, de forma limpa, de forma clara, para que todos nós possamos juntos nos edificar e, consequentemente, trazer aqueles que ainda não estão consolidados no corpo, se juntarem ao corpo e fazer com que a gente possa, juntos, o nosso crescimento em amor, para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas e se cumpra o plano de Deus sobre toda a humanidade. Amém? Fiquem com Deus e que possamos continuar crescendo juntas. Amém? Juntas e juntos, né? Aliás, todos, né? Toda a igreja em sua unidade, todo o corpo crescendo de forma saudável. Tá certo? Fiquem com Deus, Deus abençoe e é isso.